O Antigo Egito é fascinante e, ao mesmo tempo, um tanto assustador como parte da história mundial, a menos que você tenha certeza absoluta de que essa múmia é de uma rainha. Constantemente são descobertas inúmeras coisas que nos dão novos e, às vezes, surpreendentes insights sobre a vida e o pós-vida dessa cultura. E não se trata apenas de múmias, sabia? Junte-se a nós enquanto exploramos 20 descobertas no Egito que chocaram o mundo inteiro. Número 20. O Livro dos Mortos. Para começar, temos o assustador Livro dos Mortos, recentemente descoberto em Saqqara, a antiga necrópole ou Cidade dos Mortos. Esse é o local onde muitos artefatos extraordinários foram encontrados no Egito. O Livro dos Mortos foi descoberto dentro de um caixão, e sinceramente eu acho que ele não era para ser encontrado, mas lá estava ele. Esse manuscrito contém ilustrações de deuses e várias cenas do pós-vida, como o povo egípcio antigo o imaginava. Isso proporciona aos arqueólogos um exemplo muito bem preservado do texto e um maior entendimento sobre as crenças e rituais que os antigos egípcios tinham em relação à morte e ao além. O Livro dos Mortos não era chamado assim nos tempos antigos, mas costumava ser enterrado junto aos falecidos como um tipo de guia para o pós-vida, ou pelo menos é o que se acredita. Ele foi nomeado como Livro dos Mortos por arqueólogos modernos, provavelmente para soar mais interessante. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Aqui temos, sem dúvida, uma imagem genuína e nada duvidosa de uma página do tal livro. Mas que tipo de página seria? Quem poderia dizer? Alguns afirmam que o livro tem uma mensagem aterrorizante sobre a humanidade e que supostamente envolve alienígenas, e talvez o ano de 2024. Digo, está escrito bem grande e claro, então deve ser verdade, certo? Talvez isso signifique que alienígenas estão a caminho e esse seja o ano previsto para sua chegada. Ou talvez signifique que nós somos os alienígenas. Ou quem sabe, alguém desenhou uma figura estranha no diário e as pessoas interpretaram demais. Mas o que você acha? Como sempre, me conte suas opiniões nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Número 19. Joias feitas de meteoritos. Todo mundo adora coisas brilhantes, até mesmo as pessoas de milhares de anos atrás. Embora eles não tivessem todos os materiais para fabricar objetos de metal, ainda queriam adornar seus corpos com coisas reluzentes, então usavam o que tinham à disposição. Nesse caso, meteoritos. Se objetos brilhantes caem do céu, a decisão óbvia seria transformá-los em algum tipo de broche reluzente ou brincos extravagantes, porque por que não? Sim, segundo algumas investigações arqueológicas, joias egípcias de um túmulo de 5.000 anos foram feitas de meteoritos. Essas contas representam o primeiro uso conhecido de ferro no Antigo Egito, muito antes da Idade do Ferro. Assim, os pesquisadores concluíram que eram muito provavelmente pedras espaciais, ao invés de adornos feitos pelo homem. Como sempre acontece com a arqueologia, há quem discorde. Alguns acreditam que essas joias poderiam ser as primeiras tentativas de fundição na sociedade egípcia antiga. Mas quem pode dizer ao certo? Os cientistas discutem sobre esses detalhes o tempo todo, mas afinal, o que são alguns milhares de anos entre amigos, não é? Número 18. Estátua giratória. Será que esta é uma estátua egípcia antiga assombrada? Essas coisas nunca acabam bem nos filmes. Essa pequena estátua é de um homem chamado Nebsenu e foi capturada por câmeras de segurança no Museu de Manchester, no Reino Unido. A estátua parece estar fazendo algumas travessuras, girando sozinha dentro de uma vitrine de vidro, sem nenhuma razão óbvia para tal. Isso, obviamente, deu um susto em todo mundo e gerou conversas sobre maldições e assombrações. No entanto, ninguém realmente acreditou que fosse um milagre. Parece que as coisas do Antigo Egito não estão imunes ao mesmo tipo de superstição das estátuas católicas. De qualquer forma, foi chamado um resolvedor de mistérios de TV. E que título de emprego sensacional, não é? Ele fez uma investigação e chegou a uma conclusão bastante robusta, embora um pouco decepcionante. Eram vibrações externas, causadas pelo trânsito na movimentada estrada próxima e pelo fluxo intenso de pessoas passando por ali. Nada de possessão demoníaca. Um tanto decepcionante, não acha? Número 17. Múmia gritando. Como se uma múmia comum já não fosse suficiente para te dar novos pesadelos, aqui está uma congelada em um grito, para adicionar um toque extra de terror às imagens já perturbadoras. Esta múmia é chamada Meritamon, e foi encontrada junto com outra múmia em Deir el-Bahari.
Pesquisas sugerem que essa mulher morreu de um ataque cardíaco, o que talvez explique por que seu rosto está congelado em um grito eterno. A múmia passou por uma tomografia computadorizada que mostrou que ela tinha muitos depósitos de placas de gordura nos vasos sanguíneos, levando os pesquisadores a concluir que ela provavelmente morreu de um ataque cardíaco massivo e estava sozinha quando isso aconteceu. O rigor mortis se instalou, e quando ela foi encontrada, já era tarde demais para fechar a boca. Assim, ela foi mumificada com essa expressão aterrorizante, congelada em um grito por toda a eternidade. Número 16. Jogo de Tabuleiro da Morte. Este é um antigo jogo de tabuleiro egípcio chamado Senet, jogado por toda a sociedade desde cerca de 5.000 anos atrás, até que eles encontraram algo mais brilhante e interessante cerca de 2.500 anos depois. Ao investigar mais profundamente sobre o jogo, alguns especialistas em Egito agora acreditam que desvendaram como e por que ele era jogado. É conhecido como o Jogo de Tabuleiro da Morte, o que soa bem menos atraente, para ser honesto. Segundo esses estudiosos, o jogo basicamente envolvia mover suas peças até o ponto de chegada no tabuleiro. E eles acreditam que o jogo foi projetado para representar a jornada da alma através do reino dos mortos. Que coisa alegre, né? Número 15. Falcões decapitados e inscrições misteriosas. Em 2022, um santuário foi descoberto em Berenice, uma antiga cidade portuária no Egito, no Mar Vermelho, e deixou os arqueólogos completamente perplexos. O santuário parecia conter o que restava de 15 falcões decapitados em um pedestal, além de um monumento de pedra de 2 deuses desconhecidos. Estima-se que o santuário tenha cerca de 1.700 anos, e acredita-se que os falcões tenham tido suas cabeças cortadas como uma oferenda aos deuses, possivelmente um costume local para demonstrar a devoção dos adoradores. Além disso, foi encontrado um pilar com uma inscrição em grego que dizia algo como "É impróprio ferver uma cabeça aqui". Bem, imagina-se que seria impróprio fazer isso em qualquer lugar, mas quem sou eu para julgar? Isso confundiu ainda mais os historiadores, que têm apenas algumas especulações vagas sobre os pássaros decapitados e suas possíveis razões. Tem alguma ideia? Compartilhe suas teorias nos comentários. Número 14. Múmia da Rainha Nefertiti. É fácil afirmar que algo foi encontrado, mas provar é bem mais complicado. No início do outono de 2022, um importante especialista em egiptologia afirmou ter finalmente encontrado a múmia da Rainha Nefertiti. O paradeiro do local de descanso final de Nefertiti intrigou arqueólogos por séculos. Então esse especialista e sua equipe começaram a busca de forma intensiva em 2017. Eles afirmam que a encontraram e que irão revelar onde, como e por que acreditam ser a famosa beleza em um momento oportuno. Claro, a menos que você tenha certeza absoluta de que essa múmia é da rainha, tudo isso soa um pouco exagerado, mas quem sou eu para questionar? Vale lembrar que o Ministério do Turismo do Egito está sempre ansioso para promover as descobertas impressionantes feitas nos túmulos do país e está constantemente buscando maneiras de reviver o turismo. Uma descoberta monumental como essa certamente causaria um grande alvoroço entre os fãs do Antigo Egito. Mas, claro, não sou cético nem nada. Número 13. Mãos decepadas. Agora para algo completamente arrepiante. Esta é a descoberta sinistra e bastante horripilante de um monte de mãos decepadas encontradas jogadas em fossas, datando de cerca de 3.600 anos atrás. Então, por que no mundo haveria um monte de mãos decepadas em um buraco? Boa pergunta, vamos investigar. Segundo especialistas, nessa época, os guerreiros tinham o hábito específico e bastante horrível de cortar as mãos direitas de seus inimigos. Não tanto como troféus, embora houvesse certamente um elemento disso, mas para trocá-las por ouro. E sabemos o quanto os antigos egípcios adoravam coisas brilhantes. A coisa funcionava assim. Quando um lutador vencia uma batalha contra um inimigo, ele cortava a mão do oponente para remover sua força e garantir que ele não tivesse poder pelo resto da eternidade. Como os antigos egípcios acreditavam em levar tudo para o além, as mãos decepadas eram trocadas por ouro e depois enterradas em fossas. Que prática encantadora! Número 12. Filhotes de leão mumificados. De volta a Saqqara, desta vez em uma enorme necrópole que não abrigava apenas os restos mumificados de humanos, mas também de muitos animais, especialmente gatos. E quando digo muitos gatos, quero dizer de todos os tipos, desde leões até os domésticos.
Os antigos egípcios frequentemente mumificavam animais, e algumas criaturas eram consideradas próximas dos deuses, incluindo gatos, crocodilos, cobras e aves, todos encontrados em forma mumificada em Saqqara. Entre esses animais secos e conservados, foram encontrados 2 filhotes de leão mumificados, algo incomum, já que são alguns dos poucos exemplos intactos já descobertos. Que interessante, não? Número 11. Bonecos Shabti. Os antigos egípcios tinham uma ideia muito forte do que o pós-vida seria e do que precisariam para passar a eternidade. Eles acreditavam que o reino dos mortos era uma imagem espelhada exata da vida na Terra, e que quando uma pessoa morria, simplesmente transitava da vida terrena para a eterna. Por isso, achavam que precisariam de algumas coisas com eles para navegar no pós-vida. Naturalmente, os ricos levavam muito mais coisas, assim como tinham em vida. A vida que o falecido tinha na Terra seria representada no reino dos mortos, incluindo comida, família, casas, etc. As pessoas poderiam continuar com seus interesses, tal como faziam em vida, incluindo, estranhamente, o trabalho. Sim, se você trabalhava na vida, continuaria a trabalhar na morte. Parece mais um inferno do que um paraíso, né? Se um egípcio não pudesse trabalhar devido à doença ou outra razão, até mesmo na morte, ele poderia enviar outra pessoa para fazer o trabalho em seu lugar. Foi por isso que eles criaram os bonecos Shabti, para ocupar seu lugar quando não pudessem cumprir suas obrigações. Esses bonecos eram acompanhados de um feitiço que declarava sua função. A ideia era que o feitiço funcionasse para permitir que o Shabti ganhasse vida e cumprisse o papel do falecido, permitindo que a alma se ocupasse com os afazeres do pós-vida. Número 10. Uma cervejaria antiga. Ao que parece, os antigos egípcios eram grandes apreciadores de bebidas alcoólicas. Quem diria? Localizada em Abidos, a leste do templo do rei Narmer, uma cervejaria de 5.000 anos foi descoberta por arqueólogos. Este lugar é considerado a mais antiga cervejaria de alta produção do mundo, e com 5.000 anos, isso parece bastante provável, não é? Então, por que os antigos egípcios faziam tanta cerveja e como exatamente faziam isso? Usando equipamentos de pesquisa magnética, uma equipe de arqueólogos está tentando responder a essas e muitas outras perguntas. O que eles descobriram é que essa cervejaria produzia cerveja em uma escala enorme, considerando as estruturas e o tamanho dos vasos de cerâmica usados no processo. Estima-se que a cervejaria poderia produzir mais de 20.000 litros de cerveja por lote. Para colocar em perspectiva, isso equivale a cada pessoa em um estádio de 40.000 lugares tomando uma cerveja. Número 9. A deslumbrante Aton. Essa é a descoberta notável de uma cidade real de 3.400 anos que foi desenterrada nas margens do Nilo, perto da moderna Luxor, no Egito, em 2021. Os arqueólogos quase surtaram quando encontraram os restos de Aton, a cidade construída por Amenhotep III e que foi usada durante o reinado de seu neto Tutancâmon. Foi encontrada por acidente quando uma equipe de pesquisadores estava na área, procurando pelo templo mortuário de Tutancâmon. Esta é a maior cidade já descoberta no Egito e acredita-se que remonta ao auge da civilização egípcia. A escavação revelou vários quartos e espaços que estavam cheios de objetos do cotidiano no Antigo Egito, incluindo ferramentas, cerâmica e joias. Há cozinhas, padarias e até mesmo um cemitério, além de evidências de oficinas e outras áreas que parecem ter sido usadas para atividades industriais, assim como espaços administrativos e residenciais. Até agora foram descobertos 3 palácios. Até essa descoberta extraordinária, as cidades egípcias antigas eram amplamente misteriosas, e muito do que sabíamos sobre a vida diária vinha de templos e enterros. Mas essa cidade muda tudo isso, proporcionando aos historiadores um novo tesouro de artefatos e estruturas antigas para juntar as peças do passado. Número 8. Câmara secreta na Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Kéops, é um símbolo do grande e duradouro apelo misterioso do Antigo Egito. Esta pirâmide é uma das maiores e mais evidentes peças do quebra-cabeça, e ainda assim continua a guardar segredos, alguns dos quais ainda estão sendo revelados hoje. Recentemente foi descoberto que, dentro da Grande Pirâmide de Gizé, há um grande vazio, ou, se preferir, uma sala oculta. E os cientistas apenas começaram a desenvolver as tecnologias que permitirão ver o interior da estrutura de forma mais detalhada. Embora a pirâmide de Kéops
tenha sido construída por volta de 2500 a.C., nossa tecnologia moderna só nos permitiu explorar até certo ponto seu interior. Atualmente, estão em uso scanners capazes de visualizar e mapear a forma real do interior da pirâmide, em vez de apenas basear o mapa no que as pessoas tinham visto ou imaginavam que estivesse lá dentro. Uma das coisas que encontraram ao escanear a pirâmide com essa tecnologia avançada foi uma sala ou câmara que parece ter sido deliberadamente escondida. Com cerca de 30 metros de comprimento, o espaço parece ter tido algum propósito, mas mesmo com todas as máquinas de escaneamento do mundo, ainda não conseguimos entender o significado das antigas ideias. Os cientistas envolvidos na descoberta não estão chamando o espaço de sala, principalmente porque não têm ideia do que era, então preferem se referir a essa área como um vazio. Existem algumas teorias, muitas das quais os cientistas hesitam em se empolgar muito. Uma delas é que essa sala escondida poderia ser o local onde o corpo do rei foi enterrado, mas eles acreditam que é mais provável que tenha servido a um propósito de engenharia para os arquitetos envolvidos na construção da própria Grande Pirâmide. Mas o que você acha? Eles deveriam tentar encontrar uma maneira de dar uma olhada mais de perto? Deixe suas opiniões nos comentários. Número 7. Descoberta de túnel. Cleópatra pode ser a mais famosa das rainhas egípcias antigas, mas o paradeiro de seu túmulo continua a iludir o mundo arqueológico. No entanto, novas informações sobre uma possível localização vieram à tona. Arqueólogos descobriram um túnel esculpido na rocha sob um antigo templo egípcio e sugeriram que ele poderia levar ao túmulo da própria Cleópatra. O túnel tem cerca de 1.400 metros de extensão e passa sob o templo de Tapóceres Magna, na região de Alexandria. Alguns especialistas sugerem que este poderia ser, na verdade, o túmulo de Cleópatra e de seu amante Marco Antônio. O túnel em si foi descrito por quem o viu como um milagre. Essa estrutura é aparentemente significativa em termos de engenharia, embora chamá-la de milagre possa ser um pouco exagerado. Ele tem aproximadamente 2 metros de altura e se assemelha a outro túnel antigo na ilha grega de Samos. Até agora, o túnel em Alexandria não revelou muitos segredos, mas algumas cerâmicas foram desenterradas, além de moedas de Cleópatra e do governante anterior Alexandre, o Grande, além de várias estátuas. Número 6. Labirinto de Hawara. Este é o complexo notável construído pelo faraó Amenemhat III, que se acredita ter sido construído durante a segunda metade de seu reinado, provavelmente para acelerar sua ascensão ao pós-vida, como era o costume entre os reis daquela região na época. Este faraó construiu para si uma pirâmide maciça e uma série de outras características interessantes no deserto de Hawara. A própria pirâmide não parece muito impressionante hoje em dia. Foi, na verdade, feita de tijolos de barro e depois coberta com calcário, o que não se mostrou o método mais eficaz para uma estrutura pontiaguda duradoura. Hoje a pirâmide parece mais um monte de areia, mas o que capturou o interesse dos historiadores novamente é que pode haver um lendário tipo de labirinto escondido sob todos esses montes de lama e areia egípcia. Claro, isso tudo pode ser apenas especulação, mas o antigo escriba Heródoto escreveu que além da pirâmide havia um complexo enorme de salas interconectadas. Ele mencionou que havia 3.000 dessas salas, o que parece excessivo, mas alguns desses faraós realmente gostavam de fazer as coisas em grande escala, então quem sabe. Número 5. Antigo Templo. Até mesmo os mais entusiastas do Antigo Egito podem achar um pouco difícil se empolgar com esta descoberta, mas de qualquer forma vamos falar sobre ela. Esta é a recente e talvez um tanto entediante descoberta dos restos de um salão colunado sob um sítio de templo no Egito. Aparentemente, isso significa algumas coisas interessantes sobre a história da arquitetura, mas fora isso, são apenas algumas colunas em um buraco ao lado de um antigo templo. Embora o local do Templo de Bubastis seja, em si, um ponto importante na história da região, não há muitas histórias legais ou emocionantes que tenham sido reveladas. Então, que tal passarmos para algo mais divertido? Número 4. Túmulo Negro Misterioso. Em 2018, arqueólogos no Egito encontraram um sarcófago de granito preto super misterioso e assustador. Era bem diferente de todas as coisas habituais de tumbas que eles costumam encontrar por lá, e realmente deu um trabalho aos encarregados de abri-lo. Primeiro, houve o medo padrão da maldição, que quase sempre vem à tona quando se abre uma tumba.
Você sabe, a maldição do túmulo da múmia ainda é um medo legítimo para algumas pessoas. E abrir um túmulo é cheio de biorriscos e coisas nojentas, então você provavelmente entende. De qualquer forma, quando finalmente abriram o sarcófago, os arqueólogos foram recebidos por um cheiro horrendo. Bem, era um túmulo, afinal, então isso não deveria ser uma surpresa tão grande. Antes de abri-lo, eles esperavam encontrar o túmulo perdido de Alexandre, o Grande, mas o que descobriram foi bem menos emocionante. 3 esqueletos e uma poça de água de esgoto marrom. Com licença enquanto eu tento não vomitar. Embora não acreditem que tenham liberado uma maldição, é bem possível que tenham liberado alguns gases tóxicos. Que delícia! Número 3. Múmia egípcia antiga grávida. Uma múmia egípcia que foi transportada do Egito para a Polônia no início dos anos 1800 passou recentemente por novos testes conduzidos por uma equipe de cientistas poloneses. E o que eles descobriram foi considerada a primeira múmia grávida do mundo. Há algumas piadas de mau gosto, mas é doloroso demais para pensar nelas. A múmia data do século I a.C. e por muitos anos acreditava-se ser o corpo de um sacerdote masculino, mas a ciência moderna permite explorar onde antes não era possível. Usando scanners radiológicos, os cientistas do Museu Nacional de Varsóvia descobriram que a múmia não só era uma mulher, como estava com cerca de 28 semanas de gestação quando morreu. Isso realmente me deixa triste. Número 2. Tatuagem mais antiga. De acordo com egiptólogos, parece que esta múmia pode ter uma das tatuagens mais antigas já encontradas. Na verdade, são 2 múmias datadas de cerca de 5.000 anos atrás que possuem marcas na pele. As imagens encontradas incluem um touro selvagem e uma ovelha bárbara, no braço superior da múmia masculina, enquanto há padrões em forma de S no braço e no ombro da múmia feminina. Anteriormente, as tatuagens mais antigas conhecidas nesta região eram 1000 anos mais recentes. Então essa é uma descoberta importante na história da arte corporal e muda completamente a forma como a prática é vista pelos arqueólogos no continente africano. Essas múmias, em particular, foram encontradas há cerca de 100 anos, mas somente com o uso de tecnologias modernas de infravermelho, as tatuagens foram devidamente identificadas. Então, isso pode ser apenas o começo de uma reescrita dos livros de história sobre o assunto. Essa descoberta já alterou a data das tatuagens mais antigas conhecidas, mas também estabeleceu que não eram apenas mulheres que as tinham, como se acreditava anteriormente, e que a modificação corporal era, na verdade, usada por todos. A tatuagem mais antiga da Europa foi encontrada em Ötzi, o Homem do Gelo, que se sabe ter algumas linhas verticais e horizontais tatuadas em seu corpo. Eles datam de uma era semelhante, mas Ötzi acredita-se ser ligeiramente mais velho, enquanto as tatuagens das múmias egípcias são figurativas. Número 1. 30 antigos caixões de madeira. Por fim, temos mais uma leva de corpos antigos encolhidos e secos. Estamos nos divertindo, não estamos? Esta descoberta é sobre um monte de caixões cheios de múmias que foram desenterrados em 2019. É realmente impressionante quantas múmias ainda restam para serem descobertas. Parece que quase toda semana alguém tropeça em outro monte de mortos antigos. Essa coleção extravagante de caixões foi descoberta em Luxor, após anos de escavações por equipes estrangeiras. Quando a escavação foi assumida pelo chefe de arqueologia egípcio, o solo começou a revelar suas múmias, e elas simplesmente continuam aparecendo. Estes exemplares excepcionalmente bem preservados deram aos historiadores uma visão sobre como uma múmia era posicionada antes do processo de embalsamamento. Aparentemente, se o corpo era de uma mulher, ela deveria ter as mãos abertas, enquanto se fosse um homem, as mãos estavam fechadas em punhos. Presumivelmente, em caso de precisar dar um soco no além. Bom, isso é tudo o que consigo aguentar das coisas antigas e estranhas do Egito Antigo por hoje. Qual dessas descobertas fez seu sangue gelar e qual despertou sua imaginação? Conte-me tudo nos comentários e não se esqueça de conferir outras coisas legais que estão aparecendo na tela. Nos vemos na próxima. Cuidem-se, pessoal!